conversando sobre o Evangelho. Nós estamos dentro dessa ideia, né? Queremos conversar sobre o Evangelho. E hoje queremos aprofundar um pouco mais no entendimento do Evangelho orgânico de Jesus Cristo, tá bom? Vamos abrir aqui inicialmente a Escritura no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, caráter de introdução. Peço a todos bastante atenção. Essas mensagens que estamos ministrando, elas são extremamente importantes. Extremamente importantes. Agora há pouco uma pessoa me procurou falando de uma outra pessoa, né? E aquela velha questão que não quer calar, não quer... sempre aparece uma outra pessoa falando da dificuldade que tem de assimilar. Na verdade não é bem de assimilar, na dificuldade que tem de concordar com essa mudança de perspectiva ministerial, não é? Mas infelizmente as pessoas que falam deste modo são pessoas que não estão acompanhando. A pessoa tem 1 ano que não congrega, 6 meses que não aparece. Aí a pessoa, fulano, você, cadê, vamos? A pessoa, não, essa mudança de perspectiva da palavra, tal. Mas seria isso uma desculpa para justificar, ou seja, lançar sobre o outro a responsabilidade que seria dessa pessoa? Ou será que a pessoa de fato não concorda porque compreende o que está sendo dito e, portanto, não pode concordar? É muito perigoso que você se posicione sem que você tenha o critério. A primeira coisa que se exige para você falar assim, eu não concordo, é você compreender todas as premissas e todo o pensamento daquilo que você não concorda. O pessoal vai para uma aula de filosofia, né? Aí o professor está lá falando sobre Platão. Aí o aluno fala, eu não concordo com Platão. Assim, você não concorda com o que de Platão? Qual foi a obra de Platão que você já leu? Não, nunca li não, mas não concordo. Então, como é que você pode falar que você não concorda com algo que você não sabe o que é? Você não sabe como é. Então, é preciso que todos os irmãos tenham um bom coração e uma disposição beriana de ouvir atentamente e considerar à luz da palavra de Deus. Porque quando nós falamos dessa perspectiva orgânica, isso não é nenhuma invenção. Primeiro que o termo orgânico relacionado à teologia não é uma criação minha, e tampouco de uma linha específica. Não é? Se vocês estudarem teologia, verão que essa é uma palavra bastante usada no meio acadêmico da teologia, mas é uma palavra muito apropriada. Por quê? Porque ao se ler a Escritura, o que nós vamos observar? Que muitos conceitos são colocados, toda ela nos traz histórias, nos traz ensinamentos, e ocorre que os estudiosos da Escritura, nós veremos daqui a pouquinho, de maneira mais prática, eles estabeleceram um conjunto de doutrinas que, sendo elas verdadeiras, elas não são em si mesmas absolutamente nada, em si mesmas. Ou seja, um conceito pelo conceito não transforma a vida de ninguém. Por exemplo, nós vamos falar hoje um pouco a respeito de o novo nascimento, né? Digamos assim. Então, o novo nascimento é uma experiência espiritual. Ela ocorre no teu ser, na tua consciência, no teu coração, na tua alma, ou não é? Basta você observar o nascimento de uma criança. A despeito de quantos manuais alguém escreva sobre a gestação de um bebê, e a despeito de quanto alguém saiba todos os processos pelos quais a criança passa, e a despeito de o quanto ela acredite naquele processo, o fato que somente uma criança sendo gestada é que efetivamente está nascendo. Vocês entendem isso? Então, quando falamos da perspectiva orgânica, estamos convidando os irmãos a perceberem todas as verdades bíblicas como realidades espirituais.
Insistimos, o pecado não é uma coisa que você faça. O pecado é algo que ocorre dentro de você. Aí muda, as coisas mudam. Por isso que os cristãos até hoje estão lutando e brigando por coisas. Tem aqueles que lutam e brigam para convencer as pessoas de que o certo é que as mulheres, na reunião, usem um véu sobre a cabeça. Então elas estão insistindo que a vontade de Deus é um véu sobre a cabeça. Elas compram um tecido, né, de filó e colocam na cabeça, fica aí no culto. Enquanto durar a reunião, o pano está sobre a cabeça. Eles entendem, Deus está se agradando, porque eu trago sobre a cabeça um pano. Porque é vontade de Deus que eu cubra a minha cabeça com este pano. Chega em casa, ela pega esse pano e enforca o marido. Não resolveu nada, porque aquele véu, ele representa algo. Representa um coração submisso. Representa. Então, as pessoas estão preocupadas, por exemplo, no dia da celebração do Partir do Pão, o que eles chamam de a Santa Ceia do Senhor, eles lavam os pés uns dos outros. Tem a igreja do lava-pés. Aí levam uma bacinha, cada um paninho, aí jogam uma aguinha, tal. Pronto, eu estou obedecendo a Deus. Mas será que Deus quer que você jogue uma aguinha no pé de alguém? Será que é isso que o lava-pés lá de João 13 está ensinando? Ou ele está ensinando um princípio orgânico, que deve ser apreendido e experimentado no coração? Bem, então eu quero convidar os irmãos a pensarem o que nós estamos falando. Romanos capítulo 5, versículo 10. Veja na sua Bíblia. Que palavra maravilhosa. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Repita comigo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos. Seremos salvos. Diga, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Veja que fomos reconciliados mediante o quê? A morte. A morte de Cristo está para a nossa reconciliação com Deus. Mas ele diz, uma vez reconciliados pela morte, seremos salvos. Se fomos reconciliados, seremos salvos, é futuro, não? Seremos salvos pela sua vida. Então existe uma salvação que nós devemos experimentar, e essa salvação não é pelo sangue de Cristo, mas é pela vida de Cristo. Alguém poderia falar, pastor, você está negando a salvação pelo sangue de Cristo? Eu falei, não, calma, olhe para o texto. Nós somos reconciliados pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo, pela paixão de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele ali estava sofrendo uma morte vicária em o nosso lugar, de maneira que uma vez que ele morreu, ele perdoa todos os nossos pecados. Nossos pecados são perdoados. Essa é uma questão totalmente judicial. Ou seja, se há uma dívida a ser paga, e Cristo então pagou por nós essa dívida, então nós já não devemos absolutamente mais
nada, porque o Senhor nos perdoou, mas Ele só pôde perdoar porque Ele próprio pagou a dívida. Não é algo que se perdoa sem pagar. Ele paga a dívida porque Ele morre em nosso lugar, e agora porque Ele pagou a dívida, Ele então pode perdoar todos os nossos pecados. E uma vez tendo os nossos pecados perdoados, nós somos o quê? Reconciliados com Deus. Diga amém. Você está reconciliado com Deus. Você pode se aproximar de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então nós temos paz com Deus. Mas esse aspecto da salvação é um aspecto judicial. É o que o apóstolo Paulo diz, mediante a morte do seu filho. Então nós estamos agora dentro de um processo de salvação. Pastor, mas nós não já somos reconciliados? Já não temos paz com Deus, mediante a morte do filho? Sim, mas olha o texto. Uma vez que você foi reconciliado, leia na sua Bíblia de novo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Seremos salvos. Diga, eu serei salvo pela morte de Cristo. Sendo nós reconciliados, seremos salvos pela morte do seu filho. Está na sua Bíblia o quê? Não é pela morte do filho? É pela vida do filho. Então nós somos salvos pelo sangue, no sentido da reconciliação, é o aspecto judicial, mas seremos salvos pela vida. Ou seja, todos nós estamos reconciliados, temos paz com Deus, glória a Deus. Isso obtivemos pela morte de Cristo na cruz do Calvário a nosso favor. Agora, o Cristo ressurreto, que habita em nós, Ele fala agora, eu quero salvar você pela vida. A vida divina em você vai te transformar, vai te modificar, para que você não seja apenas um pecador perdoado, mas que você seja, além de um pecador perdoado, seja um pecador transformado à imagem e semelhança do Filho de Deus, para que você seja conformado no seu coração, na sua alma, na sua consciência, no seu ser, à imagem e semelhança de Deus, ou do Filho de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 29, que todos nós estamos sendo conformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Era isso que nós falávamos no domingo passado, quando lemos Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O poder de Deus em Romanos 1,17 equivale à vida aqui em Romanos capítulo 5, versículo 10. Essa vida é a vida poderosa de Deus, que é o próprio Deus, que é o próprio Espírito de Deus que habita em nós e que agora quer nos mudar completamente e interiormente. Agora, quando se fala de salvação orgânica, salvação da alma, do ser, nós nos deparamos com um grande problema. E talvez seja este o entrave que nós estamos passando e que alguns não estão entendendo. E que eu preciso que vocês entendam. O entrave de um entendimento equivocado sobre o que é a verdade de Deus. Enquanto nós não conseguirmos discernir plenamente qual é a essência da verdade, você vai ficar lutando sem alcançar muito êxito. Pega, por exemplo, o povo de Israel. E eu vou tomar aqui o contexto de Mateus, do Evangelho de Mateus, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Olhem para Mateus, o Evangelho, podemos fazer uma divisão simples. Mateus capítulo 1 até o capítulo 12. Vocês podem anotar e verificar depois, porque eu vou fazer menção ao livro como um todo, não a um texto isoladamente. E a segunda parte de Mateus 13 ao 28. Dividir do 1 ao 12, do 13 ao 28. Por que essa divisão? Porque o Evangelho de Mateus é interessante, porque Mateus apresenta Cristo como o filho de Abraão,
o filho de Davi. Assim começa o capítulo 1 de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, veja que o começo do livro de Mateus já sinaliza dizendo: eu vou apresentar o Cristo de Deus como sendo o rei do povo de Israel. Ele é filho de Abraão. Ele não fez aqui um recorte? Ou não fez? Ele é o rei, ele é filho de Davi, que é o rei de Israel, e o filho de Abraão, que é o patriarca de Israel. Ou seja, eu vou apresentar o Cristo, Messias, prometido à nação de Israel. Então, Israel é o povo que vai receber esse livro, para que compreenda quem é o Cristo. Aí vem Cristo, ele vem, começa a falar e a pregar e a ensinar. Inclusive no capítulo 10 de Mateus, se vocês observarem, Jesus vai dizer assim para os discípulos: não tomeis rumo dos gentios, não pregueis aos gentios. Estranho, não parece? Estranho. Não tomeis rumo aos gentios. Ou seja, não vão pregar aos gentios, mas procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, observa que o contexto de Mateus procura nos direcionar o nosso olhar para essa perspectiva. O Cristo que veio para o povo de Israel. O Cristo que veio para uma nação eleita e separada e que aguardava pelo Messias. O problema é que a promessa do Messias, e o povo de Israel eram os guardiães dessa promessa, era o oráculo de Deus para o mundo acerca do Messias. O povo de Israel, essa promessa com o tempo, ela foi se transformando num mero dogma, digamos assim. A partir do momento em que os escribas começaram a estudar as escrituras hebraicas, e então a definir o Messias por meio de meras doutrinas. Doutrinas escatológicas, porque o Messias haveria de vir, acerca do reino de Deus. Então o povo de Israel tinha essa expectativa e aguardava. O problema é que quando o Messias chegou, o Messias não se enquadrava dentro da visão teológica dos judeus. Se você lê os evangelhos com atenção, vai ver que o conflito entre Cristo e os judeus era constante. Sempre tinha um conflito. Os judeus sempre querendo colocar Cristo em contradição, sempre achando que Cristo estava descumprindo a lei de Moisés, descumprindo os profetas. E Jesus falou: não, eu não vim para destruir a lei e os profetas, eu vim trazer o cumprimento da lei dos profetas. Mas os judeus não podiam ver Cristo enquanto o cumprimento daquelas profecias. E eu pergunto, qual o segredo? Vamos pensar um pouco. Por qual motivo o povo de Israel não conseguiu perceber em Cristo o cumprimento da promessa? Quando eles iam a Cristo desafiá-lo, o que eles usavam? A lei. Mas eu posso falar que eles usavam as escrituras? É a mesma coisa. Na verdade, a lei são os livros de Moisés, as escrituras hebraicas. A lei e os profetas. Certa ocasião, Jesus, por exemplo, em dia de sábado, entrou numa seara de trigo, e os seus discípulos se puseram a colher espigas em dia de sábado. Era dia de sábado. O que os judeus esperavam de Jesus? Que Jesus repreendesse seus discípulos? Que Jesus não permitisse que eles colhessem espigas em dia de sábado? E por que eles esperavam isso de Cristo? Ora, porque Moisés não ensinou que não se deve trabalhar em dia de sábado. Moisés também não ensinou em Êxodo 16 que não se pode colher em dia de sábado. Ora, se Moisés ensinou, se está escrito, por que os discípulos de Cristo então fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado? Não demorou para os escribas e fariseus chegarem com as escrituras. Irmãos, em nome de Jesus, entendam isso. Não há nenhum demérito às escrituras. Não há. O que há é a compreensão do sentido orgânico das escrituras. Eles traziam o que estava escrito, a letra no papel, a pedagogia divina para ensinar o povo da antiguidade. Agora Cristo queria fazê-los entender o sentido espiritual daquelas coisas que estavam escritas.
Porque os judeus tinham uma preocupação com o dia de sábado, que começava no pôr do sol da sexta-feira e só acabava no pôr do sol do sábado. Esse dia de 24 horas, cada segundo, cada minuto do dia de sábado, eles achavam que era sagrado. Sagrado para eles era o dia, um dia sagrado. Como tem pessoas hoje que tem o domingo por sagrado, outros têm a sexta-feira por sagrada, ou por sagrado o dia, né? Outros, né, cada um elege o seu dia. Tem uns que tem a sexta-feira santa, né? Tem uns dias aí santos aí, mas os judeus tinham aquele dia. Aí eles então foram a Jesus e falaram assim: olha, mestre, está vendo aqui, ó, por que Moisés fala que não pode colher em dia de sábado, e o Senhor não diz nada com os teus discípulos, porque eles colhem em dia de sábado? Em outras palavras, por que os seus discípulos transgridem as letras e o Senhor permite? Aí Jesus respondeu dizendo: vocês nunca leram nas Escrituras que Davi entrou no templo, na casa de Deus, ele e um bando de gente com ele? Nenhum deles podiam entrar no templo, nem Davi, nem os que estavam com ele, porque só entrava ou podia entrar no templo, de acordo com a Escritura, somente os sacerdotes. Davi não era sacerdote, os que estavam com eles não eram sacerdotes, mas eles entraram. E a Escritura dizia o quê? Que não era para entrar. Moisés falou que não era para entrar. Moisés recebeu a ordem de Deus que não era para entrar, mas eles entraram. E o pior, aí Jesus está dizendo, não sou eu, é Jesus. E não somente entraram, mas escondidos no templo, porque ninguém iria pensar que tiver alguém dentro do templo, porque Davi não pode entrar, então o melhor lugar para se esconder era no templo. E aí vem a fome, Davi olha para o lado, uma mesa grande, cheia de pães, cada pãozão desse tamanho. Ele falou assim: vamos comer os pães. E alguém advertiu: Davi, não basta profanar o templo com a nossa presença, você ainda quer comer os pães sagrados? Ele falou assim: gente, todo o alimento é de Deus. Foi Deus que fez, é para nós comermos. Mas é porque está escrito: vamos comer, abençoa e come. Abençoou e todos comeram o pão. E Jesus continua: vocês não leram que Davi entrou no templo, ele e os que estavam com ele, e eles comeram os pães da proposição que não lhes era lícito comer, e ficaram sem culpa. E por que ficaram sem culpa? Aí Jesus fala: ora, se eles, estando no templo, acobertado com o templo, se Davi olhou para aquele templo e compreendeu que o templo era um sinal da graça divina, porque no templo ocorriam os sacrifícios, tudo o que acontecia no templo estava vinculado à ideia de redenção. Então Davi viu no templo o quê? Graça, favor divino, misericórdia divina. E ele pensou: se é graça e é misericórdia, então eu vou me esconder debaixo da graça e da misericórdia divina. E quem é que pode morrer debaixo da graça e da misericórdia divina? Jesus falou: se ele foi preservado pela cobertura do templo, que era apenas uma figura, aqui está quem é maior do que o templo. Em outras palavras, eu sou a realidade deste templo. Os meus discípulos estão acobertados pela minha graça, pela misericórdia. Em outras palavras, eu sou o descanso de que o homem precisa. Vocês estão guardando um dia da semana, e isso é um fardo para vocês. Vocês carregam dias nas costas, vocês carregam sacrifícios, vocês carregam leis, vocês carregam coisas, vocês carregam regras, e não querem vir a mim, que sou a realidade de tudo isso. Aí Jesus disse no capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso
e humilde de coração, e achareis sábado, sabaton, achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que Cristo não se encaixava dentro da visão dos judeus, porque eles não compreendiam a realidade do sábado, a realidade dos sacrifícios, a realidade das festas. Eles tinham todo um conjunto de doutrinas, uma doutrina sistemática, sistematizada, mas não compreendiam que tudo que Deus fala em relação a Ele, em relação ao homem, é uma questão espiritual. Mesmo quando Ele te dá algo físico, como no caso do batismo em água, no caso do partir do pão, nós não podemos tomar a coisa pela coisa, mas procurar o sentido intrínseco da coisa, a essência da coisa, a substância, o significado. Quando acontece de as pessoas viverem por meio de doutrinas, ou de coisas, ou de ritos, sabe o que acontece? Leia comigo, Hebreus capítulo 10. Eu estou falando do contexto de qual livro? Contexto de Mateus. Olha o que acontece quando as pessoas pegam a coisa e não entendem o sentido espiritual da coisa. Capítulo 10, versículo 1 em diante de Hebreus. Ora, visto que a lei, quando você ler na Bíblia a lei, esse artigo definido, a lei, você tem que saber que é uma referência a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a Torá, é o Pentateuco, os escritos de Moisés, que eram chamados de a lei. Tá bom? Quem ensina isso para nós é o próprio Jesus, que diz que ele não veio destruir a lei e os profetas. Então, a lei, salmos e profetas constituem a Bíblia hebraica. É um conjunto de livros. Tá bom? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens, existem os bens, e a lei era a sombra dos. Está vendo isso na sua Bíblia? A lei era a substância, a lei era a verdade, ela era a sombra dos bens vindouros. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas. Ela tem a imagem real, ela é a realidade, não a substância das coisas. Tem versões que diz, ao invés de imagem, não a substância das coisas. Visto que a lei, ela é sombra de bens vindouros, visto que a lei não é a substância das coisas, porque ela não é a substância, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Ou seja, os judeus ofereciam, de acordo com a lei, sacrifícios, sim ou não? Aqueles sacrifícios era a realidade? Era a substância? Então, se eles não eram a realidade na substância, se eles matassem um ou matassem 1 bilhão, se eles sacrificassem 1 ou 1 trilhão, o que mudava neles? O que mudava neles? O que mudava neles? O que mudava neles? Vocês estão com medo de responder? É nada mesmo, está aqui, ó. Nunca, e não precisava do jamais. Para quê? Nunca, jamais. Nunca, nunca, nunca. Olha, jamais, jamais. Mas nunca, jamais é para que você fique claro. Quando você eleva uma palavra a uma potência, você está o quê? Potencializando. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Isso acontece não somente com o povo de Israel, com os seus sábados, com as suas festas, com os seus sacrifícios. Quando eles praticavam as festas, não podia torná-los perfeitos. Os sacrifícios não os tornavam perfeitos. Os sábados não os tornavam perfeitos. Por que não tornava perfeito eles? Porque não eram a realidade, não tinha a
substância, era apenas um símbolo. Do mesmo modo, qualquer coisa na era do Novo Testamento, qualquer doutrina, qualquer conceito que você traga consigo, se for mero conceito, não pode aperfeiçoar. Não é sem razão que o que a igreja fez de melhor ao longo da sua história foram as muitas teologias sistemáticas. Tem muita. Tem Lois Berkhoff, uma excelente teologia sistemática. Você estudar bastante, linda, maravilhosa. Eu tenho ela lá em casa, sempre estou dando uma olhada, já li umas 3 vezes, 4 vezes, e estou sempre lendo, estudando, não paro de estudar. Porém, isso não pode tornar perfeito ninguém, porque a doutrina pela doutrina, o conceito pelo conceito, não é a substância. Ou seja, se não é a substância, está dizendo o quê? Que se os sacrifícios eram a sombra, não era a substância, quer dizer que a substância é orgânica, não é uma coisa. No caso, a substância é o próprio Cristo, a realidade de todas as coisas. Então, quando Cristo veio, o que aconteceu? Eu olhava para Cristo e falava, não dá, você não dá certo, você não tem o nosso sábado, você não tem, tudo que nós temos não é compatível a você. O que eles fizeram? Mataram o Messias. Por isso, no capítulo 12, presta atenção, de Mateus, voltei ao meu contexto, ocorre um episódio interessante, porque Jesus acabara de curar um homem cego, mudo, e este homem, por causa dessa cura, gerou um problema. Na verdade, tudo que Cristo fazia dava problema, tudo. Ele curava um homem cego, dava problema. Curava um coxo, dava problema. Curava um mudo, dava problema. Os fariseus e escribas sempre criando problema com Cristo, porque Cristo é a substância, e eles não queriam a substância, eles queriam a ratificação da doutrina. Ele queria que Jesus fosse para o templo, fica lá falando, é verdade, está tudo certo, tudo está escrito, isso, Moisés, Elias, Sansão, os juízes, está tudo certo. Jesus não, ele começa a pregar o reino de Deus. E os judeus não podiam ver isso lá, mas estava lá, na lei dos profetas, estava. Eram os olhos deles que não podiam enxergar. Aí deu esse problema, lá em capítulo 12 de Mateus, a ponto de os judeus chegarem à blasfêmia de falar que Jesus expelia demônios pelo poder de Beelzebu. Outras palavras, esse homem não é de Deus. Mas se não é de Deus, como é que ele expulsa demônio? Porque ele está em parceria com Beelzebu, né? Ele fez uma dobradinha com Beelzebu, aí o Beelzebu vai e tira o demônio dele, aí ele leva a fama, Jesus leva a fama. Está lá em Mateus 12, leia, não estou aqui com nenhum tipo de conversa fiada não. Ele expele demônio pelo poder de Beelzebu. Nessa discussão com os judeus, preste atenção, porque aqui eu começo a mensagem dessa manhã. Exatamente aqui. Perfeito, exatamente aqui. Neste momento chegaram umas pessoas, aí um dos discípulos falou assim, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. Gente, olhe só a revelação. A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Neste momento, exatamente aqui, no capítulo 12, em que Cristo fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, no capítulo em que Jesus acabara de falar, que ele veio como descanso, porque capítulo 11 e 12 é o capítulo do sábado, né? Acabou de falar dessa realidade. Jesus fala assim, olha, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Puxa, já num primeiro momento fala assim, mas esse Jesus também é meio ignorante, né? Meio bruto, né? A tua mãe e teus irmãos estão lá fora, ele falar com você. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não é meio estranho? Mas não olhe por aí, olhe pela revelação, olhe pelo ensinamento de Cristo. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Pastor, Jesus estava negando a sua relação consanguínea com sua mãe e seus irmãos? Não. Ele estava trazendo um princípio. Antes de ele ser homem, carne, ele é o Cristo de Deus. O verbo que é desde o princípio se fez
carne. Portanto, a mãe e os irmãos de Jesus, homem, estavam lá. Mas quem falava aqui, quem ensinava, não era o Cristo de Deus? Então, aqui ele não tem nem mãe nem pai. O Cristo de Deus não pode ter mãe nem pai. Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 3. Falando sobre Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias e sem fim de existência. É esse, feito semelhante ao Filho de Deus. Portanto, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Mas, qual é o ensinamento? É que como ele veio, e em Mateus ele é apresentado como o filho de Abraão, filho de Davi, ele veio para os judeus tinham a ideia de que o Messias era dos judeus. Um pertencimento pelo sangue de Abraão, pelo sangue de Davi. Há um pertencimento. Aí Jesus fala assim, bem, neste momento eu quero dizer para vocês que tendo eu vindo para vocês, e ele próprio havia dito no capítulo 10, já citei aqui, não tomeis caminho rumo aos gentios, mas buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas neste momento eu estou me dirigindo não a meu pai e a minha mãe, meus irmãos, meus primos, meus parentes, meus patrícios, mas a todos, quem quer que seja, que faça a vontade do meu Pai Celestial. Ou seja, o povo de Israel, por causa da sua teologia sistemática, do conjunto de dogmas e de coisas e de conceitos, rejeitou a Cristo. Ele agora vai em busca de todo aquele, não é judeu, é todo aquele. E aqui começa uma coisa interessante. O que fez Cristo deixar os judeus foi a visão dogmática dos judeus. Eles queriam preservar o conjunto de coisas em detrimento da substância. Sai Cristo agora a pregar aos gentios, capítulo 13. Sai Cristo a pregar aos gentios. E aqui ele não vai trazer conjunto de coisas. E a primeira coisa que acontece no capítulo 13, a parábola do semeador, começa assim dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Vou ficar só por aqui, nessa linha. Eis que o semeador saiu a semear. Veja que Cristo vai tomar uma figura de um semeador e a figura da semente. E isso é muito significativo. Porque ele poderia sair dizendo: pessoal, vem cá, nós temos que fazer uma nova Bíblia para nós. Porque aquela lá não funcionou, Moisés, o profeta, não tem jeito. Lá eu tentei, estou vindo de lá. Estou vindo de lá e eu tentei falar, não deu certo. Eles não aceitaram, vamos fazer uma nova Bíblia para nós. Que tal? Uma Bíblia que possa conter, né, a verdade escrita. Não poderia ser? Cuidado, em nome de Jesus. Não pense que eu estou fazendo crítica à Bíblia. Estou fazendo crítica à visão da pessoa acerca da Escritura. Não é a Escritura o objeto da minha crítica, é o seu olhar. É como você vê, é como você ler. Jesus não podia falar assim: vamos fazer, só os gentios vêm para cá, não, os judeus para lá. Vamos fazer uma outra Bíblia, porque aquela lá não funcionou. Não, como é que ele começa? Eis que o semeador saiu a semear. A figura de um homem com as mãos cheias de sementes. O que a semente traz no seu interior? Vida. A semente traz o germe de uma existência, algo que vai ser gerado. E ele se propõe a lançar essa semente no solo. E Jesus vai dizer que a semente, capítulo 13 de Mateus, versículo 19, é a palavra do reino. E o solo é o coração do homem. Então veja o evangelho sendo pregado por Cristo. Evangelho é semente. Eis que o semeador saiu
a semear. E ele trazia, portanto, consigo essa semente, as sementes que são a palavra do reino, que traz em si o germe essencial do reino de Deus. E aqui as pessoas pensam o seguinte, que se Jesus traz a semente do reino, preste atenção, para semear no coração, e essa semente é a semente do reino, preste atenção, olha como as pessoas leem a Escritura, cuidado com a leitura, cuidado com a sua leitura. Eles pensam, se a semente é a semente do reino, e Jesus semeia no coração do homem, essa semente vai gerar no coração do homem o reino de Deus, logo eles pensam, o reino de Deus não está no homem, está onde? Na semente. E somente quando a semente germinar e frutificar, é que o homem terá recebido para dentro de si o reino de Deus. Mas veja que essa semente, o que ela é? O que é a semente? O que é a semente? A semente não é uma semente. Você tem que entender que você não pode pegar a coisa pela coisa, porque a semente também é uma figura. O sábado era uma figura, o cordeiro era uma figura, as festas eram figuras, a semente também é uma figura. Então você tem que se desfazer da figura que é a semente e se apropriar daquilo que ela representa. Capítulo 13, versículo 19. A semente é a palavra do reino. É por isso que Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 23, fala que vós fostes regenerados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que regenera o homem. A palavra de Deus é que regenera o homem. Ou seja, a palavra de Deus, uma vez anunciada, ela é como uma semente. Ela traz em si o poder de gerar e de produzir dentro do homem tudo aquilo que ela é. Se a palavra de Deus é o reino de Deus, observa que não é um reino que está fora como uma semente para ser colocado dentro. Não, a semente é a palavra do reino. Agora essa palavra tem que ser falada, tem que ser pregada, tem que ser anunciada, para que os homens ouçam. Os seus ouvidos, primeiramente os ouvidos externos, e então os ouvidos do coração, são as entradas por onde você vai assimilar a verdade de Deus, toda a compreensão da realidade de quem é Deus, de quem você é, de quem é o mundo, do que é o diabo, do que é o pecado. Não se esqueçam que toda a queda, seja dos anjos caídos, ou seja dos homens, ela se deu mediante a palavra. A palavra, ela tem uma importância muito grande. E quando dizem por aí que a palavra tem poder, não é que ela em si mesma, enquanto o morfema, ou o grafema, ou o fonema, tem poder. Não. O que tem poder é o efeito que ela pode gerar dentro de você, na sua maneira de entender, de pensar, que vai te constituir. Lembra de Gênesis capítulo 3? Está todo mundo atrás daquela cobra até hoje. Ah, se eu pego aquela serpente do Éden. Porque eles veem a coisa pela coisa. Eles querem uma cobra fora deles. Foi ela. Eles querem isso. Enquanto o homem está apontando para a serpente, dizendo que foi ela que fez toda a desgraça do mundo, o mundo continua desgraçado. E a serpente, coitada, não tem culpa nenhuma. Tudo preso no zoológico. Na serva, as bichinhas estão lá, coitada. Não tem, faz mal para ninguém, a não ser que você vai mexer com ela. Mas eles querem uma cobra. Mas olhe para Gênesis 3. Pare um pouco, reflita e procure entender o que estava acontecendo. Mas a serpente disse à mulher. A serpente fala. Pastor, então as cobras falavam? Vocês estão entendendo o problema? Isso é orgânico. Está acontecendo dentro do seu entendimento,
Mas a serpente disse à mulher: essa serpente nunca parou de falar, ela fala dentro de você até hoje, nunca deixou de falar, e ela dialoga com você, ela trava um discurso com você. Não foi assim que Deus disse? E aí ela vai conversando, e ela vai alterando o falar divino, ela vai manipulando o falar divino, ela vai negando o falar divino, e toda aquela manipulação, aquela negação, vai gerando um modo de ver, vai gerando uma concepção, vai gerando uma visão de mundo, vai gerando um jeito de ser. A prova do que eu estou dizendo nos é trazida pelo próprio Cristo, o próprio Jesus. Não sou eu que estou alegorizando nada. Nós vamos falar muito sobre João capítulo 6. Nós falamos muito sobre Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Vamos falar muito sobre João capítulo 6, até entrar no nosso entendimento. Estava lá Jesus e as multidões. Preste atenção comigo, segue essa sequência de situações dentro do capítulo 6. Primeiro, me ajuda a pensar aí. Jesus alimenta as multidões, 5 pães e 2 peixes. Multiplicou, todo mundo comeu. Pão, era pão de verdade? Não era pão? Que o menininho trazia no cestinho. O povo gosta de pão. No dia seguinte, lá está a multidão atrás de Cristo novamente. O que eles queriam? Mais pão. Sabendo Jesus disso, falou: olha, vocês não me procuram, porque vocês viram sinal. Em outras palavras, o que vocês tinham que ter visto ontem? Pão? Não. Assim, ora, quem é este que multiplica pães? Isso só pode estar sinalizando que ele é o Filho de Deus. Então vamos atrás do Filho de Deus. Não era isso? Então vocês me procuram não porque vocês viram o sinal, não porque compreenderam, mas porque vocês querem pão material. É isso que o povo quer. A multidão quer pão. Tudo que for material, físico, exterior, imediato, a multidão quer. Tudo. Jesus disse: olha, trabalhai, olha a ordem, hein? Não pelo pão que perece, mas pelo pão que subsiste para a vida eterna. Houve ou não houve uma guinada aqui? Em outras palavras, vamos sair do físico, do material, do exterior, e vamos partir para as coisas espirituais. O evangelho é espiritual. Entenda. Espiritual. Se vocês comerem o pão da vida, vocês não morrerão jamais. Olha novamente o povo. Ah, Senhor, então dá-nos deste pão. Lógico, se eu comer o pão não vou morrer nunca mais, dá-me desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Outra guinada, não é? Outra guinada. Eu sou o pão. Olhe, pão é uma pessoa, não é um pão. É uma pessoa. Aí o povo: mas Moisés nos deu maná do céu. Moisés deu maná do céu. Assim, mas o verdadeiro pão é o meu Pai quem vos dá. Eu sou o pão da vida. Se ele falou verdadeiro, aquele lá era o quê? Não vamos dizer falso, mas vamos dizer que aquele pão apenas representava. Só que as pessoas querem a representação e não o representado. Eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Olha como o povo é. Então é para comer a carne dele? Você vai morder em que parte? Eu não. Não. O povo está sempre atrás de uma coisa, ainda que seja a própria carne de Jesus. Vocês estão entendendo a insistência das pessoas em não quererem olhar para dentro de si e perceber que as verdades são espirituais, que as realidades são espirituais? Aí começou aquele burburinho, aquela murmuração: você vai comer a carne dela?
Eu não comer, vou lá morder ele. Sangue, tá louco? Que loucura é essa? Aí Jesus, cansado de tentar fazê-los entender, disse: pessoal, para, ouçam-me. A carne para nada aproveita. Imagina eu lá do lado de Cristo: mas Senhor, nem a sua. Não, mas eu estou falando da minha mesmo. O assunto aqui não é quem comer da minha carne. E eles não estão murmurando por causa da minha carne. Então qual carne que não presta para nada? A minha, a sua, de qualquer um. A carne, se vocês vierem aqui e derem uma mordida na perna de Jesus, no braço de Jesus, na bochecha de Jesus, e arrancarem um pedaço e comerem, não terão vida eterna por isso. Não. Não, mas nem Jesus, não. O problema seu não é o que você come. Vamos entender isso. E a multidão ficou sem entender. Ora, primeiro ele disse que é o pão da vida. Depois é para comer a carne dele. Agora a carne não serve para nada. Esse homem, o que esse homem quer? Aí Jesus disse assim: olha, gente, em nome de Jesus. Isso é Jesus dizendo, em nome de Jesus. Preste atenção. A carne para nada aproveita. Agora, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Porque as palavras são sementes. Por isso, quando nós ouvimos a palavra de Deus, você tem que ouvir com o coração, dizendo: Senhor, semeia esta palavra dentro do meu coração. Mas não, nós ficamos com tanta coisa na cabeça quando ouvimos a palavra. Primeiro, nós ficamos incomodados com muitas coisas externas. Ficamos pensando: será que o Brasil vai ganhar? O Neymar vai fazer gol hoje, será? Deve fazer, até porque, né, o Neymar fez. Você viu o gol que ele fez? Foi no último jogo. Brasil e quem mesmo? Olha como a mente já está longe. Vai levando. Você vai levando. Aí você volta para cá. Volta. Daqui a pouco você está aqui, aí a palavra está sendo ministrada, e você está pensando: já são 11h30. Será que o pastor vai até meio-dia? Porque se ele for até meio-dia, aí já desviou o assunto, a sua mente. Aí você está pensando no trabalho, pensando numa conta, ou então você está pensando na própria palavra, julgando a palavra. Não sei não, viu? O pastor falou que aquela cobra fala até hoje, não entra na minha cabeça, não dá. Até quando nós vamos ficar nesse sentido? Vocês querem uma prova de que eu estou falando a verdade? É só você olhar bem. O pastor Alexandre está trazendo uma proposta de que eu tenho que receber a palavra é dentro de mim, será orgânico. O reino de Deus é dentro de mim, o pecado é dentro de mim, tudo acontece dentro de mim. Será que isso é verdadeiro? Será que eu vou ter que agora olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal como uma coisa que apenas representa uma realidade espiritual em mim? A árvore da vida como uma realidade espiritual em mim? A serpente como uma realidade espiritual dentro de mim? O batismo, uma realidade espiritual dentro de mim? Será que isso está certo? A prova é você mesmo, você é a prova. Enquanto você carregou essa carroça cheia de coisas evangélicas, resolveu a sua vida? Porque se resolveu, meu irmão, continue, hein? Não pare não. Agora, se você foi um fariseu durante muito tempo, se toda essa carroça de coisa, essa parafernália, foi uma capa para encobrir o orgulho, a presunção, a maldade, a indiferença. Eu falo por mim. O desespero não é seu, o desespero é meu. Sou eu que me deparo com as minhas frustrações, com as minhas tentativas, com as minhas quedas, com os meus erros. E se você vier apresentar a mim qualquer um dos meus erros, terei certeza que você não conseguiria falar todos. Poderia te ajudar a lembrar de outros, ou fazê-lo saber de outros. Não é nenhuma surpresa. E nem você para mim.
Então, se não funcionou, porque nós temos que ter algo que funciona. Porque a fé funciona. A fé funciona. A fé nos move. Mas não nos move religiosamente, não. Ela nos move para experimentar as coisas espirituais, aquilo que nós não vemos. A fé é a substantificação das coisas que não se veem. Você toca a substância do que seus olhos físicos não podem ver. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas muitas vezes nós ouvimos a palavra sem ouvir. Mas se você começar a ouvir a palavra, como uma terra que se dá ao semeador, como uma terra que se dá ao agricultor, e se permite, como terra, ser trabalhada, ser arada, ser adubada, ser semeada, aí vai ter um grande resultado. Eu quero ler mais um texto com vocês, antes de encerrar essa mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Vocês estão lendo capítulo 10, versículo 17 de Romanos, que diz assim na versão atualizada: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu, olhando esse versículo ontem, observei que a palavra pregação, na minha versão, é inadequada. Isso porque, olhando o termo pregação, no grego, diz respeito ao ouvido. Lógico que quem aqui traduziu, ele sabe que a pregação está sendo feita. Evidentemente, por isso colocou pregação. Mas a ênfase não está na pregação, mas a ênfase está no ouvido. Por isso que eu quero ler com vocês esse mesmo texto na versão corrigida. E você vai ver que coisa, que sentido que dá. A corrigida diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Calma. De sorte que a fé vem pelo ouvir. A fé, o tema de João capítulo 6, eu falava agora há pouco, é sobre a fé. Ou seja, a obra do Pai é que creiais, diz lá em João capítulo 6, né? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Aí depois ele fala que crer, temos que crer no Filho de Deus. Ele passa a desenvolver o pão da vida, a carne e as minhas palavras. Perfeito? De sorte então que quando você crer, você toma essas palavras para dentro de si. Elas passam a ser verdade em você. O problema é que nós temos um conceito intelectual da verdade e muitas vezes não temos um amor pela verdade. Vocês estão entendendo? Um desejo ardente pela verdade. Não temos muitas vezes um apego à verdade absoluto. Um apego absoluto. Sabe quando ninguém consegue mudar a mente de alguém? Aquele chamado cabeça dura. Só que no sentido negativo, estou falando, né? Mas imagine só que quando a pessoa compreende a palavra de Deus, essa palavra é interiorizada, e ele passa a crer tão absolutamente naquilo, que aquilo agora passa a governar a sua vida. Quem já ouviu falar que os crentes muitas vezes pregam, mas não vivem? Isso é uma coisa mais velha que nós ouvimos, né? Mas onde é que está o fenômeno? Se pregam porque não vivem? Desculpem aí, não vou colocar não. Mas por que se pregam, por que não vivem? Se é bom, por que não faz? Se é o melhor, por que preferimos o pior, sabendo o que é o melhor? Tudo bem que alguém erre porque não sabe, erra porque não conhece, tudo bem. Mas prega e não vive? Verdade. Mas onde está o segredo? É porque não crer.
Porque tudo em que cremos, nós perseguimos. Todo o nosso labor, todo o nosso esforço, é somente por aquilo em que nós de fato acreditamos. Então nós precisamos de quê? De fé. Precisamos de fé nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa salvação orgânica, a salvação pela vida do Evangelho de Cristo, só vai operar em nós de fato quando essa fé começar a frutificar dentro de nós. A fé. Precisamos levar mais a sério. Nós vivemos no pior dos tempos, o tempo da incredulidade e da indiferença. O tempo de Laodiceia é o pior dos tempos. Laodiceia é um espírito que faz com que os crentes coloquem Cristo para fora, feche a porta e fique lá dentro cantando hinos para Ele e dançando, mas Ele próprio está do lado de fora. É um tempo gravíssimo. Nós temos que pensar, não escatologicamente falando, mas pensar em nós, como nós estamos frente à palavra de Deus, que é a semente que tem o potencial de gerar todas as coisas boas do reino de Deus em nós. O semeador saiu a semear. A semente, ela é de boa qualidade. A semente é a palavra do reino. Semana que vem nós vamos falar sobre a terra, onde cai a semente. Por isso eu estou encerrando hoje falando sobre a fé. Mas o texto diz o quê? A fé vem pelo ouvir. Quem está ouvindo? Amém. Quem mais está ouvindo? Amém, amém. Quem mais? Estão ouvindo? Mas olha o que diz o texto. Pelo que a fé vem pelo ouvir, vírgula. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Ah, peraí. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir também vem. Se o ouvir também vem, ele não está comigo. E se ele não está comigo, não é esse ouvir. Porque esse eu nasci com ele. Você nasceu com o seu ouvir? Como diz o meu sogro, você nasceu com ouça? Você tem ouças? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus gera ouvidos. Portanto, você tem que dizer: Senhor, gera ouvidos em mim. Se disponha à palavra. O seu papel é: se disponha à palavra. Faça como Maria, quede-se aos pés do Senhor Jesus ao ouvir as suas palavras. Maria quedava-se aos pés de Jesus. Não pense que ela estava simplesmente jogada ao chão, o que seria, o que talvez seja fato, né? Sentada ao chão. Mas quando a Escritura nos traz algo, não quer nos informar a posição em que ela se encontrava, poxa. Porque se a Bíblia está me dizendo que ela estava de cócoras, sentada ao chão, num tamborete, num canapé, num sofá, o que isso me importa? Agora, Maria quedava-se aos pés de Cristo. Fala de uma disposição de coração, como uma mulher que sabia de onde ela tinha vindo. Sabia que ela, quando encontrou-se com Cristo a primeira vez, ela trazia consigo 7 demônios, possessa. E a história dela, contada pela tradição, que faz muito sentido, fala de uma mulher amargurada, sofrida, angustiada, abusada pelo seu tio Simão. Não tinha pai, não tinha mãe, órfã juntamente com Lázaro, com Maria. Mas de repente, quando se encontrou com Cristo, a primeira coisa que Cristo fez foi libertá-la de 7 demônios. Ela encontrou em Cristo salvação. Então agora, quando Cristo chegava, ela tinha uma oportunidade, ela quedava-se no sentido de ela estava totalmente aberta às palavras de Jesus. Totalmente sedenta
bebendo cada palavra, comendo cada palavra, tomando para si cada palavra, porque ela sabia que ali era a fonte de vida eterna. Razão porque, quando Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitado, foi a única que permaneceu junto ao túmulo. Não saio daqui enquanto não me disserem onde colocar o meu Senhor. Um amor profundo pela palavra, porque Cristo é a palavra de Deus. Se tornou a primeira evangelista do Novo Testamento. Inclusive foi ela quem pregou e anunciou a boa notícia da ressurreição aos próprios apóstolos. Os apóstolos ouviram primeiramente dela. Olha o resultado. Irmãos, o que nós queremos afinal? Fala para mim, qual é a sua meta? Espiritualmente falando, não é conhecer a Deus? Não é experimentar a Deus? Não é ser o reino de Deus, desfrutar e experimentar e manifestar esse reino de Deus? Nós não queremos ser os santos vencedores? Não queremos ser a noiva adornada e aprovada, sem mácula, sem ruga, sem pecado e nem coisa semelhante, sendo apresentada a Cristo? Sim ou não? Isso não será possível, senão por intermédio da santificação pela palavra. Essa palavra que falada, ouvida, acolhida, é poderosa para salvar as nossas almas, como diz Tiago na sua epístola. O meu convite é que vocês fiquem conosco. Continuem. Não venha para a reunião no próximo domingo de qualquer maneira. Não. Quando chegar domingo, você fala assim, olha, logo cedo, a reunião vai ser domingo à tarde, às 18 horas, domingo que vem. Mas você tem que se preparar. Se prepare para a melhor coisa da semana. Receber o Evangelho. Conversando sobre o Evangelho. Venha ouvir o Evangelho. Deixa as palavras de Cristo entrar no seu coração. Deixa ela entrar. Deixa ela fazer o ribuliço que ela quiser fazer. Porque essa palavra já está fazendo efeito em nós. Agora, não se preocupe, porque essa palavra é poderosa. Em Marcos capítulo 4, Jesus fala o seguinte, preste atenção. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra e vai dormir, e quando acorda que olha, a semente germinou, brotou, e então vem primeiro o grão, ou melhor, primeiro a espiga, desculpe-me, então vem primeiro a erva, a espiga e o grão cheio na espiga. Assim é o reino de Deus. Ou seja, a semente caiu, ela tem poder, ela vai gerar a erva. Você vai dormir, acordar, quando você perceber, lá está o broto, lá está a erva, lá está a espiga, daqui a pouco o grão cheio na espiga. Vida. Mas tudo depende da terra. Eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu em. Semana que vem nós vamos dar continuidade. Amém, amados?